Fala aí, Rapazap, vamos para mais uma resolução de questão, dessa vez uma questão que eu nenei no ano de 2018, de física, e que nos diz que o sonorizador é um dispositivo físico implantado sobre a superfície de uma rodovia, de modo que provoca uma trepidação e ruído quando dá passagem de um veículo sobre ele, alertando para uma situação atípica à frente, como obras, pedágios ou travessia de pedestres. Ao passar sobre os sonorizadores, a suspensão do veículo sofre vibrações que produzem ondas sonoras, resultando em um barulho peculiar. Considere um veículo que passe com velocidade constante igual a 108 km por hora, sobre um sonorizador cujas faixas são separadas por uma distância de 8 centímetros. A frequência da vibração de automóvel percebida pelo condutor durante a passagem desse sonorizador é mais próxima de. Olha só, quando ele está nos perguntando a frequência a gente vai lembrar da equação fundamental da ondulatória, que vai falar que a velocidade vai ser igual a lambda vezes a frequência, ok? A velocidade a gente até tem, mas está em quilômetros por hora. Sempre que a gente vai resolver uma questão como essa, a gente tem que sempre se atentar ao SI, que é o Sistema Internacional. Quando a gente está falando, por exemplo, de velocidade, ele tem que obrigatoriamente estar em metros por segundo. Quando a gente, por exemplo, está falando de massa, certo? Lá na dinâmica, enfim, a gente está falando de quilograma, ok? Quando a gente está falando, por exemplo, de aceleração, a gente está falando de metros por segundo ao quadrado, ok? Por fim, não tem nada a ver com isso aqui, porque a gente está falando de ondulatória, né? É, por exemplo, a potência tem que ser dada em watts, ok? Mesma coisa com a corrente elétrica é dada em amperes e a nossa resistência que é dada em ohms, entendeu? Enfim, só uma revisãozinha de sistema internacional, porque isso é fundamental. Você precisa saber disso antes de você começar a resolver questões. Você precisa ter isso cravado no teu crânio. Precisa saber disso. A gente está falando de quilômetros por hora. Quilômetros por hora está em sistema internacional? Não. Porque a gente precisa falar aqui de metros por segundo. E como que a gente transforma de quilômetros por hora em metros por segundo? Quilômetros por hora em metros por segundo. Eu sempre, quando eu estava aprendendo isso, eu tinha uma musiquinha assim: de metro para km você multiplica, de metro para km você multiplica, e de km para metro você simplifica. Que é tipo um rapzinho que eu fiz ali, só pra lembrar, né? Mnemônica. Eu estudo fazendo isso, cara. Eu estudo fazendo musiquinha, estudo memorizando, porque quando você está fazendo vestibular, você tem que entender que não importa o que você sabe, importa se você sabe resolver as coisas e importa se você sabe responder uma questão, se você lembra, é decoreba. Se você quer aprender as coisas de fato, você vai ter muito tempo na faculdade para fazer isso. Agora, no Enem, você vai decorar. Claro, você tem que ter um certo entendimento, principalmente essas questões de física, mas acima de tudo você tem que decorar, ok? Então, olha só, de km para metro, a gente vai simplificar em 108 km por hora. E a gente simplifica pelo quê? Por 3,6. 3,6 é o número chave para a gente fazer essas conversões. Ok, a gente tem 108 km por hora, 108 km por hora, e a gente vai simplificar por 3,6, ok? Divide por 3,6. Eu não sei fazer conta com vírgula. Ora, é só a gente eliminar essa vírgula. Acabou, velho. Pronto. Resolvido o problema. 36, 108 dividido por 36 dá 3. Olha só, 36 vezes 3 vai dar 18, 108. Beleza? Aqui, ó, 108. A gente abaixa um zero, 30 metros por segundo. A gente já tem a nossa velocidade em metros no nosso sistema internacional, ok? Olha só, outra coisa. Esse lambda ele nos deu em 8 centímetros, tá? Em centímetros. Como que a gente transforma em metros? Você não concorda que 1 metro vão ser 100 centímetros, certo? Então, 8 centímetros vão ser quantos metros? Não vai ser 0,08 metros, ok? Porque tá tudo em metros. Ó, aqui a gente tá falando de metros por segundo. Metros por segundo. Já pensou se eu viesse aqui e colocasse isso que tá em centímetro, em metros indiretos? Ah, 8 centímetros. Cara, ia dar uma conta
totalmente diferente, você não vai concordar comigo? Porque são medidas diferentes, você tem que prestar atenção nas medidas. Então, olha só, vamos continuar com a conta. Eu vou ser bem rigoroso aqui. Olha, esse 30 o quê? O que, que a gente tá falando? De metros, não tá? 30 metros por segundo, ok. 0,08 centímetros, ok. 0,08 metros, aliás, porque eu fiz essa conversão, vezes a frequência que a gente quer em hertz, ok. A gente passa esse 0,8 dividindo, vai ficar 30 metros por segundo. Esse 0,08 eu vou reescrever como sendo 8 vezes 10 a menos 2, eu posso fazer isso, metros. Esse metro corta com esse metro aqui, ó, certo? Então, olha só. A gente vai ter aqui, ó, que a gente vai ter aqui que 30 dividido por 8, né? Dividido por 8, 8, 16, 24, 3. Aqui a gente já consegue meio que deduzir que é essa aqui, né? Mas, vamos continuar a conta. 8, 16, 24, não é 28, 24. Isso aqui vai dar 6. Dá por 7 que vai dar 56. Dá por 40 que dá 365. Vai dar 3,75. Não se esqueça, olha só. Tá dividindo 30 por 8, vai dar 3,75. Esse 10 a menos 2 passa positivo. Vezes 10 a 2. Isso aqui vai ser 375. O que? Hertz. Não é isso? Que é o gabarito da nossa letra C. Enfim, essa foi a resolução. Espero que tenham gostado. Eu quero muito enfatizar essa questão da unidade de medida, porque às vezes você perde uma questão fácil que nem essa, porque você não se atentou nas unidades de medida. Espero que tenham gostado e até a próxima.